Louvado seja o Senhor. Vamos dar uma olhada nas palavras de Jesus sobre a vida conjugal em Mateus capítulo 19. Você sabe, os padrões de Deus para a vida conjugal eram mais baixos sobre a antiga aliança do que na nova aliança. Não sei se você sabe disso. Como tudo mais, o padrão de Deus em Israel era muito mais baixo do que para a igreja. Jesus disse no Sermão da Montanha: a menos que a justiça sua seja maior do que a justiça dos fariseus, que é a da antiga aliança, você não entrará no reino de Deus. Portanto, uma das coisas que eu observo é que 95% dos cristãos não entenderam a nova aliança. Ela é fundamentalmente diferente da antiga. E os padrões de Deus são muito mais elevados. Muito mais elevados. Então, no mundo há pessoas que vivem sem nenhuma aliança, pessoas que não têm nenhum respeito por Deus, aquelas da velha aliança e os da nova aliança. São 3 grupos de pessoas. E aqueles que vivem sem aliança são os que nem respeitam os 10 mandamentos. Eles cometem adultério, eles mentem, eles fazem todo tipo de coisas erradas, tomam o nome de Deus em vão, não honram os pais. Esses são os sem aliança. E há aqueles que respeitam os mandamentos externamente, são os da velha aliança. Eles honram seus pais. Bom. E há aqueles da nova aliança, que têm todas essas coisas cumpridas no seu coração. Eles têm a vida de Jesus em seu coração. Portanto, esses 3 grupos de pessoas, 3 tipos de casamentos diferentes. E nós não devemos nos contentar com o fato que o nosso casamento ser melhor do que aqueles que estão sob nenhuma aliança. Nem mesmo do que os que estão sob a antiga aliança. Nós devemos entrar numa nova aliança no casamento. Então, Jesus aponta isso aqui em Mateus 19. Os fariseus que lhe fizeram uma pergunta ali no versículo 3. É lícito ao homem divorciar-se da sua mulher? E ele respondeu: Não leste que no princípio eles fez homem e mulher? Por isso o homem deixará seu pai e mãe, mas se tornará uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então eles disseram: por que Moisés ordenou que desse uma certidão de divórcio e mandasse embora? Havia uma lei como essa em Deuteronômio 24, versículos 1 a 4. E na verdade é um mal entendido. Você sabe como as pessoas podem cotar erroneamente os versículos, citam erroneamente os versículos da Bíblia. Uma vez quando eu ouvi que outras pessoas estavam me citando erroneamente em várias situações, e o irmão disse isso, o irmão Isaac disse aquilo, coisas que eu nunca disse. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que eu devo fazer sobre isso? E ele disse: não se preocupe, eles me erram, me cotam errado o tempo todo. Veja, isso é o que está acontecendo. As pessoas citam erroneamente as Escrituras. Eu quero lhe perguntar: todos vocês já leram Mateus pelo menos 2 vezes? Vocês checaram no Antigo Testamento se era uma declaração correta essa do versículo 7? Eu estou incentivando vocês a estudarem as Escrituras. Sempre que lerem uma citação do Antigo Testamento no Novo Testamento, consultem o Antigo Testamento. E vocês verão algo interessante. Eu já vi isso várias e várias vezes. É muito fácil. Leva só 2 minutinhos. Vai em Deuteronômio 24. Por que Moisés ordenou que desse a ela uma certidão de divórcio e mandasse embora? Está escrito em Deuteronômio 24. Essa é a lei da antiga aliança. Uma esposa se casa com ela e encontra favor em seus olhos. Se você não ler a Bíblia com atenção, você não vai entender. Preste atenção, qual é a diferença? Há uma diferença fundamental, muito séria. Quando um homem toma uma esposa e se casa com ela, e acontece que ele não encontra graça em seus olhos porque encontrou alguma indecência nela, então ele escreve uma certidão de divórcio e coloca a mão nela, coloca na mão dela e a manda para fora de casa. Ela sai da sua casa e vai se tornar esposa de outro homem.
E se esse último marido se voltar contra ela e lhe der uma certidão de divórcio novamente, colocar na sua mão e mandar ela embora, e esse último marido morrer, o primeiro marido que a mandou embora não pode aceitá-la de volta. Veja, essa é a referência ali nos versículos 1 a 4. Não é encontrado em nenhum outro lugar das Escrituras. Então qual é a diferença? Alguém notou? Se você ler, venha para o Novo Testamento. Mateus 19, o que eles disseram? Por que Moisés lhe deu uma certidão de divórcio e a mandou embora? Porque Moisés nunca deu tal ordem. O que eles estão dizendo? Está dizendo Moisés disse uma certidão de divórcio e mande embora. Moisés nunca deu tal ordem. O que eles estão dizendo, Moisés? Dê a ela uma certidão de divórcio e mande embora. Não, Moisés disse o seguinte: se você decidir mandá-la embora, você deve dar a ela uma certidão de divórcio. Está vendo a diferença? Ele não estava ordenando o divórcio de forma alguma. Leia com atenção. Deuteronômio 24, 1. Se encontrar alguma indecência nela, escrever a certidão de divórcio, mande embora. Ele não está dizendo, se não gostar dela, mande embora. Do contrário, deveria estar escrito assim: se você não gostar, escreva uma certidão de divórcio e mande embora. Esse. Mas não é assim que está escrito, não é? Não. Esse é um exemplo clássico de como milhões e milhões de cristãos leem a Bíblia de maneira não cuidadosa. Eu acredito que a principal razão de haver vidas cristãs fracassadas e lares cristãos infelizes. Quando um homem lê um documento judicial com mais cuidado que a palavra de Deus, Deus diz: esse homem merece ser enganado. E eu acredito que muitos aqui na CFC estão enganados. Prestem atenção. Eu prefiro ler um livro da Bíblia do que ler 66 livros com pressa. Prefiro ler com calma um livro inteiro. Eu prefiro que a Bíblia me leia inteira uma vez na minha vida do que eu ler 100 vezes a Bíblia. A gente passa batido por tanta coisa, eu vi isso em todo lugar. Eu digo, você leu esse versículo? O que você vê? Eles não veem isso. E a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor muitas vezes. Eu li um versículo e isso é tudo que eu li o dia inteiro. No dia seguinte, eu recorro à Bíblia, mesmo versículo. Eu fico preso, era como um sinal vermelho. E eu nunca me movo até que o sinal fique verde. Deus me mantém nesse versículo 5 dias. O resultado é que ele passa por mim. Portanto, eu encorajaria vocês a serem muito cuidadosos na leitura das Escrituras. Se você realmente acredita que é a palavra de Deus, há um grande poder nela. E lembre-se, Jesus sempre expulsou Satanás com uma frase da palavra de Deus. Assim, no Velho Testamento, Deus permitiu, não ordenou. Há muita diferença que o Deus ordena e o que ele permite. É isso que eu estou tentando enfatizar. Tantas coisas ele permite que as pessoas do Antigo Testamento tivessem muitas esposas, mas ele nunca comandou isso. Os padrões de Deus sempre foram basicamente os mesmos. Mas eles estavam sob a antiga aliança. E ele permitiu. De qualquer forma, Jesus não entrou em conflito com os fariseus sobre eles citarem errado esse versículo. Eles não tinham a Bíblia como a gente tem agora, né? A Bíblia estava na sinagoga. Então ninguém tinha uma Bíblia por perto. Mas o que foi que ele disse? Sim, Moisés permitiu. Você vê a diferença no versículo 8? Moisés permitiu. O que eles disseram? Moisés ordenou. Não sei se você notou a diferença na sua leitura em Mateus. Essas são as pequenas coisas que, se você observar, vão mudar radicalmente a sua vida cristã. Se você acredita que a palavra é inspirada por Deus, perceba a diferença. Eles dizem que Moisés ordenou? Não. Eles dizem que Moisés permitiu. E considere isso como um exemplo de como você pode ter perdido milhares de coisas na Bíblia. Mesmo que você tenha lido a Bíblia há 20, 30 anos, são como tesouros que você perdeu, porque você foi descuidado. E quando somos descuidados com a palavra de Deus, podemos ser descuidados em relação a muitas outras áreas da vida, principalmente na nossa vida conjugal. Então, diz aqui, Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas esposas, mas desde o início não foi assim. Eu digo a vocês e assim por diante.
Portanto, sempre que Jesus dizia, volte ao início, se quiser entender qual era o plano de Deus, se você quiser entender o casamento, volte ao início. E qual é a razão pela qual Moisés permitiu isso? O versículo 8 é um versículo muito importante por duas expressões, dureza de coração e desde o início. Duas expressões muito importantes em relação ao casamento. Se você tem um coração duro para o seu marido, ou para sua esposa, ou seus filhos, você está sob a antiga aliança. Sem sombra de dúvida, quer dizer, você não precisa de uma segunda pergunta, não. Esse é o número 1. Na nova aliança, Deus tira. Não pode amolecer nosso coração. Isso é algo que precisamos reconhecer. Deus quer nos dar um coração macio. E esse é o significado de nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo faz a obra amolecer nossos corações, e onde as pessoas são duras. O que elas precisam não é de muita instrução e aconselhamento matrimonial. O que elas precisam é, antes de tudo, nascer verdadeiramente de novo. E você não nasce verdadeiramente de novo a menos que esteja quebrantado e arrependido da sua vida passada e de seus pecados. É a próxima coisa que eles precisam ser cheios do Espírito Santo. E você pode permanecer cheio do Espírito Santo se permanecer quebrantado, honesto e humilde o tempo todo. Isso não é tudo. Não é um grande requisito. Isso é tudo. Não é um grande requisito. Eu quero mostrar a promessa do Antigo Testamento. Como Deus tira o coração duro, o que não era possível nos tempos do Antigo Testamento. Ezequiel 36, de 25 a 27. São só 3 versículos, mas esses são os 3 versículos mais surpreendentes do Antigo Testamento a respeito da Nova Aliança. E você pode dizer que quase toda a Nova Aliança é nesses 3 versículos. Apenas 3 versículos de profecia em Ezequiel, que descreve a Nova Aliança. Eles descrevem a Nova Aliança. Ezequiel 36, 25. Agora, eu aspergirei. Ele está usando uma linguagem simbólica, lembre-se. Eu aspergirei água limpa e você estará limpo. E sabemos que esse é o sangue de Cristo hoje. Isso não é apenas ser aspergido, é ficar limpo. Eu os purificarei de todas as suas imundícies e todos os seus ídolos. Todos nós adoramos ídolos do dinheiro, do sexo, egoísmo, prazer, conforto e tantas coisas. E o Senhor diz, eu vou limpar você. Ele nos purifica daquilo que confessamos. Se você acha que o que você fez em alguma situação foi certo, então isso não é um ídolo em sua vida. E você nunca será purificado disso. Mas se você reconhecer que o que você fez em uma situação particular foi errado, isso foi uma forma de idolatria ou adoração a si mesmo, então Deus irá purificá-lo disso. Muitas vezes em nossa vida de casado, nós não reconhecemos que algo que fizemos foi porque nós adoramos como um ídolo, a nós mesmos. Você me ouviu falar muitas vezes sobre o quanto eu era egoísta até me casar. Eu achava que era um tipo de pessoa altruísta, preocupada com os outros. Todos nós éramos assim, mas é uma questão de reconhecer, quando nos casamos, nas diferentes situações que surgem. Esse problema surgiu porque eu tenho um ídolo no meu coração, e esse ídolo sou eu mesmo. Eu mesmo. E esse ídolo foi arranhado pela minha esposa ou pelo meu marido. Arranhado, machucado, ferido. Isso não aconteceria se não houvesse ídolo. E se aquele lugar estivesse... Se Cristo estivesse ali, isso não teria acontecido. Simples assim. É muita adoração a si mesmo. E poderia ser adoração ao dinheiro, ou adoração ao conforto, prazer, ou à própria tranquilidade. Enfim. Esse meu parceiro não adorar esse ídolo que eu coloquei no meu coração, eu fico magoado. Considere que isso poderia ser a causa de muitos problemas aqui. Veja, um ídolo, embora não fale, o que queremos dizer com um ídolo? Um ídolo é algo que é adorado. Algo é algo que é adorado. E todos os seres humanos adoram o ídolo de si mesmo, mais do que qualquer outro ídolo.
mais até mesmo do que o dinheiro. Eles adoram a si mesmo. O dinheiro estaria ali no segundo lugar, mas o número um é a si mesmo. E o Senhor diz: eu vou purificar você de todos os seus ídolos. Temos que pedir ao Senhor que faça isso, porque você não consegue fazer isso sozinho. Em primeiro lugar, não temos nem luz. Nesse tópico, eu diria que a maioria das pessoas fora da igreja, ou mesmo cristãos nascidos de novo, não reconhecem os ídolos no seu coração. Então ele diz: eu lhe darei um novo coração e colocarei um novo espírito dentro de você. Eu vou remover esse duro coração de pedra novamente. Isso é, eu vou. Veja que isso é uma coisa da nova aliança. A antiga aliança é simbolizada pela palavra eu vou. Você vai, você deve, você deve, você deve, você deve. Os 10 mandamentos, né? Você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Ou você não deve fazer, você não deve fazer. Mas na nova aliança, o Senhor diz: eu farei. Eu farei isso, eu farei aquilo, eu farei tal coisa. Você vê isso ali em Hebreus 8, versículo 10 a 12. Eu vou escrever minhas leis, eu vou colocar na sua mente, seu coração, eu aspergirei a água sobre você, eu te purificarei, um coração novo, eu removerei o coração de pedra, eu lhe darei um coração de carne. Esse é o coração macio a que Jesus se referia. Então eu colocarei meu Espírito Santo dentro de você. Isso novamente, nova aliança. A antiga aliança, o Espírito está com as pessoas. A nova aliança, ele está dentro das pessoas. E eu vou fazer com que você... Essa é a melhor parte. Não que você deva seguir meus estatutos, não que você tem que seguir meus estatutos, não que será bom que você siga meus estatutos, mas eu farei com que você ande nos meus estatutos. Sabe, a imagem que eu vejo aqui é de um pai segurando, um pai que é um artista brilhante, segurando a mão do seu filho de 3 anos de idade e dizendo: filho, ceda completamente a mim, entregue-se. E o filho diz: ok. E aí o filho permite que o pai desenhe um quadro lindo. E você diz: ei, peraí, uma criança de 3 anos fez isso? Um menino de 3 anos. Permitiu que a sua mão fosse segurada pelo pai. E fez aquela linda pintura. Então você diz: inacreditável. Sabe por quê? Porque ele se rendeu ao pai. Isso é o que eu vou fazer com você. E você diz: você chegou a ter um casamento maravilhoso assim em 3 anos? Como é que você conseguiu? Eu vou perguntar: peraí, 3 anos? Eu vi pessoas de 40 anos que não pintaram algo assim. É porque ele se rendeu ao mestre. Eu vou te causar. Imagine o que pode acontecer na sua vida de casado. E o Senhor faz com que a gente... Ele não obriga ninguém. Isso não significa que ele tire o seu livre-arbítrio. Ele nunca faz isso. Somente demônios possuem as pessoas e tiram o livre-arbítrio. O que Deus faz, ele nos causa. Significa que ele nos exorta. Ele dá um pequeno estímulo na nossa vontade. E aí avança. Quer dizer, é um pouquinho, é a proporção. A parte de Deus, quando é comparada à nossa pequena parte. Eu fico com aquela imagem do filho pródigo, né? Voltando, magrelo, mancando, devagar, mal conseguindo andar. Andando devagar, devagar, em direção à casa. E o pai vem correndo, vem correndo. Veja aí, vê a proporção aí. Da velocidade do filho pródigo caminhando em direção à casa e do pai correndo em direção ao filho. Isso é mais ou menos a proporção da nossa parte, da parte de Deus. É muito pouco. Se a gente não fizer a nossa parte, como o filho pródigo fez, e ficar sentado em casa com os porcos, então Deus faz zero. Ele espera um pouquinho de arrependimento. Um arrependimento significa virar um pouco e dizer: quero voltar para a casa do meu pai. Ou me virando um pouco dizendo: eu estou farto dessa vida de porcos da velha aliança. Eu lhe digo que a antiga aliança é uma vida de porco, é comer como os porcos comem. Eu quero ir para a casa da nova aliança. Eu estou farto desse relacionamento familiar, da antiga aliança, e da vida com a minha esposa ou marido, assim. Eu quero ir para a festa que existe, o chamado do meu pai. Quero que a minha casa seja como a casa do meu pai. Eu digo que muitos casamentos cristãos
A única maneira que eu posso compará-los é o filho pródigo comendo com os porcos, comportando-se como os porcos uns com os outros, espiritualmente imundos, mesmo que a casa seja toda chique e agradável, é espiritualmente como um chiqueiro. E se eles estão contentes lá, bem, desde que o filho pródigo esteja contente, está com os porcos, então tudo bem. O pai não vai fazer nada. O pai sabe que ele pode vir, mas não vai lá tirar ele de lá. Se você está feliz, está naquele chiqueiro, fique. Graças a Deus chegou o dia em que o filho pródigo disse: eu estou farto disso, eu quero o banquete do meu pai. Eu quero que a minha casa seja como a casa do meu pai. Em outras palavras, eu quero que seja um pedacinho do céu. Um pedacinho do céu. E é possível. Uma das mensagens maravilhosas do Novo Testamento é que podemos ter. Uma das mensagens maravilhosas do Evangelho é que podemos ir para o céu depois, mas também ter um pedacinho do céu aqui na terra. Como já disse muitas vezes, se meu pai fosse um bilionário e deixasse uma herança de muitas casas, muitas mansões, não deixe que algum advogado trapaceiro te engane e te faça morar numa pequena cabaninha, num puxadinho. E isso é exatamente o que o diabo tem feito tantos e tantos espiritualmente falando. Então, eu farei com que você ande nos meus estatutos e novamente observe, não que você deva ter o cuidado de observar, ou que você saiba que é importante. Não. Você fará. Eu digo, os versículos, esses são os mais encorajadores. Sempre que você ficar desanimado, vai lá em Ezequiel 36, 25 a 27, e diga: Senhor, eu simplesmente me rendo. Faça isso em mim. Santidade pela fé em Jesus, não por esforço próprio. E o resto aqui. Bom, aquele que crê entrou nesse descanso, porque ele descansou das suas próprias obras. Hebreus 4. Isso significa que ele parou de tentar entrar, tentar pensar que pode administrar, que pode resolver sozinho. Ele chegou ao fim dos seus recursos, como os discípulos que trabalharam a noite inteira para pescar e não pegaram nada. Aí você chegou ao fim e percebeu: Senhor, eu simplesmente não consigo ter uma vida de casado sozinho. Eu tentei, eu me esforcei por muito tempo. E quanto tempo leva isso? Tudo depende de você. Você percebe que não consegue sozinho. Bom, se você não perceber, continua trabalhando duro aí alguns anos. Algumas pessoas percebem 1 ano, outras em 30 anos. Não tem tempo de limite. Limite de tempo, não tem limite de tempo. Depende da rapidez com que nós somos honestos conosco mesmos. Isso depende de você. Enquanto você estiver tentando fazer sozinho, bem provavelmente vai continuar. Algumas pessoas percebem. Bem, e se fôssemos pessoas do mundo, isso não teria importância, porque não precisaríamos fingir. As pessoas perguntariam: vocês discutem briga? Sim, a gente briga o tempo todo e quando a gente cansa, a gente se divorcia e casa com outra pessoa. Mas quando você é cristão, nascido de novo, você começa a botar uma máscara, uma fachada para as pessoas. Você coloca de um casal feliz, sabe? E aí você começa no caminho da hipocrisia. E isso se torna cada vez mais e mais. Até que você diga: Senhor, eu estou farto dessa vida hipócrita. Eu estou cansado. Que sentido faz ficar fingindo? Podemos até colocar a máscara um no outro gradualmente, como marido e mulher. Primeiro colocamos uma máscara diante das outras pessoas, depois, porque temos que mostrar na igreja que tudo é maravilhoso na vida de casado, que está tudo bem, quando na verdade não está nada. Eu não estou dizendo que devemos confessar nossos pecados aos outros, mas estamos tão desejosos de criar uma boa impressão que gradualmente nos tornamos desonestos. E o perigo surge quando finalmente botamos uma máscara em relação ao nosso próprio parceiro. Não estamos dispostos a
será aberta. Então Jesus disse, desde o início, vamos voltar ao início e ver como era então. Diz aqui que Deus criou o homem e a mulher. Eu cheguei a uma série de coisas. Essa é uma das coisas. Versículo 25, 2, 25. O homem e sua mulher estavam ambos nus e não tinham vergonha. Agora você sabe que isso é fisicamente na vida de casado, né? Que ficamos nus quando temos um relacionamento. Relacionamento físico não temos vergonha. Afinal, do contrário, a gente não teria filhos, mas espiritualmente está aberto, não se cobrir com folhas de figueira um para com o outro. Esse é o significado verdadeiro. Estar aberto um para o outro. Isso é bastante importante. Você não precisa usar roupas se tiver só você e seu marido no quarto. Usamos roupas quando há outras pessoas por perto, até mesmo crianças. Porque Adão e Eva tentam se cobrir. Quer dizer, você não se sentiria estranho se o gato estivesse andando e você estivesse nu. Então por que Adão e Eva ficaram perturbados? Eles estavam com medo dos animais os observando? Não. Algo subconsciente. Eu tenho que me cobrir. Sabe? Adão sentiu que tem que se proteger de Eva, porque pode haver parte que ele não gosta. Algo inconsciente mesmo. E Eva diz também, preciso me proteger de Adão, porque pode haver parte de mim que ele não gosta. Tudo isso aconteceu quando entrou o pecado no mundo. Assim que o pecado entrou no mundo. Esse encobrimento um do outro, a falta de transparência e honestidade. Veja, eu não estou falando sobre ser honesto com os parceiros, sobre todas as coisas que fizemos em nossas vidas passadas. Acho que é um pouco imprudente, não recomendo isso a ninguém. Estou falando que depois que nos casamos, Adão e Eva, não havia necessidade de fingir ser espiritual quando você não o era. Sabe, não. Às vezes isso pode sobrecarregar a outra pessoa. Se você for um pouco mais honesto em relação às suas dificuldades com a sua parceira, na verdade isso vai encorajá-la. Porque ela está tendo dificuldades também. E acha que você não tem nenhuma. E é isso que a desencoraja. Ah, eu sou a única que está lutando, meu marido não está, ele é perfeito. Não, ele não é perfeito. Às vezes os pais podem dar essa impressão aos filhos, de que somos perfeitos. Achamos que essa é a maneira de abençoar os nossos filhos. Não! Nunca na minha vida eu quis que nenhum dos meus filhos ficassem pensando que eu sou perfeito. Que eles tinham um pai perfeito. Porque eles não tinham. Eu só queria que eles soubessem que tinham um pai honesto. Que quando faz algo errado, diz, foi errado, me perdoe. Isso os ajudará a viver uma vida cristã normal quando crescerem. E esses filhos a serem honestos e prosseguirem rumo à perfeição. Em vez de ficarem desanimados, pensando, pô, meu pai era perfeito, eu nunca poderia me igualar a ele. Não. Não engane os seus filhos quando você sabe que você não é. Não engane o seu esposo ou o seu marido. Então, não há necessidade de fingimento. Eu quero dizer, não estou dizendo que devemos contar tudo abertamente ao seu parceiro, à sua parceira. Pode haver certas coisas que não devem ser ditas. Então, isso é mais sensato. Contar ao seu cônjuge, mesmo depois do casamento... É claro, eu não estou dizendo aqui no relacionamento conjugal. Tem certas coisas. Bem, você precisa ser sábio, né? Deus nos deu bom senso. Eu estava na Marinha, eu me lembro disso. E eu tinha acesso aos códigos secretos de comunicação e tudo mais. Porque eu era um oficial da Marinha. Agora, se eu fosse casado naquela época, certamente não compartilharia isso com a minha esposa. Totalmente fora de cogitação. E isso não é falta de transparência. Só não é apropriado. Também, outro exemplo, se eu estivesse enfrentando certas pressões no trabalho, preciso ter cuidado para não compartilhar tudo isso com a esposa e aumentar a carga dela.
Não sobrecarregar ela desnecessariamente com coisas que ela não precisa. Porque ela já tem cargas suficientes em casa. Ela já tem isso. Então, são pequenas coisas com as quais a gente deve ter cuidado. Bastante cuidado com essas coisas. Portanto, tenha em mente esse princípio. Um homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Quero ser aberto e transparente, dentro dos limites que eu acabei de mencionar sobre essas coisas. Sempre digo que o objetivo final da honestidade e da franqueza com seu parceiro não é limpar sua consciência. Não é você aliviar um peso. Ah, eu fui honesto. Você pode fazer isso, sabe? Algumas pessoas fazem evangelismo para limpar a consciência. Ah, é melhor evangelizar esse cara, caso contrário, o sangue dele vai estar nas minhas mãos. Olha que loucura. Você consegue imaginar Jesus andando por aí pregando dessa forma? Consegue? É do mal fazer um evangelismo assim. E muitas pessoas fazem isso. Eu não devo sobrecarregar uma outra pessoa para aliviar minha consciência. Carregue seu próprio fardo, irmão. Não alivia a sua consciência, farem outra pessoa. Acho que muitos maridos são muito tolos ao colocar fardos em suas esposas que não deveriam colocar. Há certas coisas que a esposa pode lhe dar no céu que ela não pode dar aqui na terra. Ela é um vaso mais fraco, não se esqueça disso. É igual você não fazer, você fazer ela carregar uma mala pesada quando está viajando. Você não faria ela carregar uma mala pesada porque ela não pode. Da mesma forma, os fardos da mente são assim. Deve-se tomar cuidado para não sobrecarregar o parceiro ou parceira com fardos que ela não deve carregar. Portanto, dentro dos limites aqui do que eu disse, eu acredito que há uma necessidade de transparência com os outros. Voltando ao que Jesus disse sobre o início aqui, capítulo 1, 26. Desde o início, diz aqui, façamos o homem à nossa imagem. Versículos 26, Gênesis 1, vamos lá. E deixemo-los governar. Vamos lá. Façamos o homem à nossa imagem e deixemo-los governar. Isso não é boa gramática, né? Hã? Façamos o homem e deixemos que eles governem? Você já notou essas coisinhas nas escrituras? Você não vai notar se estiver tentando ler um capítulo por dia. Você perceberá se ler as escrituras devagar, com cuidado, e sem nenhum desejo de entrar no livro Guinness dos recordes, de quantas vezes você já leu a Bíblia na sua vida, entendeu? Façamos o homem e deixemos. Deus nunca pensa no homem sozinho. É sempre homem e mulher. Isso significa eles. Eu vou mostrar mais um versículo sobre isso em Gênesis. Não sei se você notou isso, em Gênesis 5, versículo 2. Ele os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome Adão. Leia com cuidado. Ele os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome Adão. Eu pensei que ele tivesse chamado Adão e Eva, mas não. Ele lhes deu o nome Adão. Quem deu o nome Eva, você sabe? Isso, foi Adão. Adão disse, ela deve ser chamada mulher. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que está escrito aqui que Deus lhe deu o nome de Adão. E é por isso que uma mulher muda de nome quando se casa, para adotar o nome do marido. Deus chamou juntos, Adão, ou senhor e senhora Adão, digamos assim. Claro que o nome dela era Eva depois. Então vamos aqui voltar agora a Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança e deixemos que ele governe. Essa é a próxima coisa que eu quero que você veja. Preste atenção aqui. Assim que ele estava pensando, isso é, quando criamos ali, no versículo 27 e 26, antes de criá-los, ele diz, eu vou fazer algo que nunca foi feito na história do universo. Nem mesmo os anjos são assim. Eu vou fazer algo à minha imagem, à nossa imagem.
E você vê ali a Trindade, a nossa imagem e semelhança. Assim como nós somos três, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vou fazer algo especial. Eu vou fazer com que eles agora... E não há dois anjos que sejam um. Perceba, quero que você entenda. Não há dois anjos que possam ser um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ao lado disso, nesse universo, Deus queria outra espécie que se tornasse uma só, homem e mulher. E é por isso que ele chamou de Adão. Façamos o homem e deixamos que ele. É exatamente como a nossa imagem, plural, uma unidade plural. Esse tem sido o desejo de Deus desde o início. E deixe-me dizer, irmãos e irmãs, se vocês não tiveram essa unidade, seja o que for que tenham nessa terra, se tiver muito dinheiro, muito conforto, muitos filhos, tudo que for, uma boa igreja, vocês não cumpriram o propósito original de Deus, porque o propósito original de Deus é que eles devem ser um. E quando forem um, poderão governar. Isso significa que Deus criou o homem e a mulher para serem rei e rainha, para governarem juntos, com tudo sob seus pés, governar sobre. Você já percebeu isso? Deus criou o homem e a mulher para serem rei e rainha e governarem juntos, com tudo sobre os seus pés. E ele usa isso, ele fala várias vezes sobre, governe, sobre. Sobre. Viu o número de vezes que a palavra sobre aparece no versículo 26? Basta contar. O quê? 1, 2, 3, 4, 5? Sobre. Uma das bênçãos de ler, novamente, uma das bênçãos de ler a Bíblia lentamente. Sobre. Bem, eu deveria estar acima de tudo. Sabe quando as pessoas leem, ei, irmão, como é que você está? E ele responde, bem, sobre as circunstâncias, eu estou bem. Eu digo, irmão, você nunca deve estar debaixo das circunstâncias, você deve estar sobre as circunstâncias. E o que você quer dizer sobre as circunstâncias? Você está bem? Diga, acima das circunstâncias eu estou bem. Você deve governar sobre tudo isso. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus sobre cada um de nós. Então, lembra lá Ezequiel 36? Eu farei, diz o Senhor. Senhor, como é que eu vou superar as circunstâncias? Como eu vou ter tudo sob meus pés? Eu farei fazer isso. Veja Efésios capítulo 1. Como isso é cumprido por meio da nova aliança. Efésios 1. Ele diz que os olhos do seu coração sejam iluminados para ver o tremendo poder. Ele está falando dos olhos do coração no versículo 8. Efésios 1, 18. Perdão, versículo 18. E o Espírito de sabedoria e revelação no versículo 17, para que vocês possam ver e saber. Vocês podem ver o tremendo poder que está disponível para nós, versículo 20, e a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo levantou Cristo e o colocou sobre tudo. E, portanto, deu para ser cabeça do corpo, que somos nós. Percebem? Todas as coisas sobre os nossos pés. Você vê isso? Está tudo debaixo dos nossos pés. É isso que diz ali, versículo 22. Debaixo dos pés dele. Mas depois continua dizendo que o corpo dele, versículos 22 e 23, que é a igreja. Portanto, os pés que estão no corpo, você sabe disso, ele é a cabeça, nós somos corpo, e depois os pés. Os pés estão no corpo, obviamente. Então, quantos de vocês perceberam isso? Quantos leram isso? Que está tudo debaixo dos pés, o que significa nós. Tudo está debaixo dos nossos pés. E é assim, irmãos e irmãs. É assim que deve ser a sua vida familiar. Essa é a vontade de Deus para vocês. Acreditem nisso. Acreditem nisso. Veja, se não entendemos qual é a vontade de Deus para nós desde o início, não chegaremos lá por meio de nenhum tipo de princípio da vida conjugal.
feliz ou algo do gênero. Eu quero dizer, há conselheiros matrimoniais suficientes e livros sobre casamento felizes foram escritos, milhares deles. A maioria de escritores americanos que querem ganhar dinheiro, não é? Esse é um dos melhores assuntos para ganhar dinheiro. Mas aqui não se trata de ganhar dinheiro, sim de mostrar a você como viver uma vida piedosa. É a minha fé no propósito de Deus para mim. Deus quer que eu governe, e é isso, é o que Pedro se refere lá em 1 Pedro, capítulo 3. A mesma coisa, 1 Pedro 3, versículo 7. Marido, você sabe que a responsabilidade é colocada sobre os maridos em primeiro lugar. Vocês precisam entender isso, diz. Entender o quê? O que significa maridos viverem de forma compreensiva com suas esposas? Significa que você deve entender que ele é um vaso mais fraco. Por que ela chora tão facilmente? Não é porque você é mais espiritual que você não chora. Porque você é um homem. É como perguntar por que ela não tem pelos no rosto, bem. Graças a Deus que ela não tem pelos no rosto, né? Porque ela é uma mulher. É muito estúpido fazer perguntas desse tipo. Eu tenho cabelo no rosto, por que você não tem cabelo no rosto? É muito estúpido dizer, eu não tô chorando, por que você tá chorando? É uma loucura essas perguntas que os maridos fazem. Ei, eu não tô incomodado com isso, por que você tá? É exatamente a mesma coisa, perguntar, você tem pelo no rosto, porque eu tenho pelo no rosto, por que você não tem? Que loucura. Maridos, sejam compreensivos que a sua esposa é um vaso mais fraco. Há certas coisas que a perturbam. Ela tem alterações hormonais. Bem, até os médicos sabem disso, né? Alterações que um homem nunca vai ter. Portanto, ela tem uma tendência a ficar desanimada, deprimida, de mau humor, que você nunca tem. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Tem a ver com o fato de que você é um homem e ela é uma mulher. Ponto final. Nada mais. Os maridos devem entender isso. Isso é uma coisa maravilhosa. Se você conseguir entender isso logo na vida de casado. Logo cedo na vida de casado. Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso antes de eu casar. Mas Pedro diz. Pedro era um homem casado e obviamente não escreveria o que não tivesse praticado. Ele diz, maridos, vivam de forma compreensiva com sua esposa. Reconheçam-na como um vaso mais fraco e concedam-lhe honra, como uma companheira herdeira da graça na vida. A palavra herdeiro se refere a tronos. Voltemos lá em Gênesis 1. Eles governarão. Portanto, Pedro está dizendo, reconheça que essa pessoa com quem você está casada não é uma escrava, mas é uma rainha. Quero dizer que os reis têm escravos, né? E os reis também têm rainha. E eu presumo que até os reis estúpidos tratavam suas rainhas um pouco melhor que seus escravos. Você não acha? Você não acha que até os ditadores bem malvados no mundo não tratam suas esposas um pouco melhor que seus escravos? Portanto, entenda que a sua esposa não é uma escrava, uma serva, mas uma rainha. E juntos governem. E é bom que a esposa também reconheça que ela não é o rei, ela é a rainha. Se você quiser ser uma rainha, irmã, sabe como ser uma rainha? Método muito simples. Faça do seu marido um rei. Você automaticamente vai ser uma rainha. Você é casada com ele. Portanto, os maridos ficarão animados. Mas deixa eu te dizer, trate a sua esposa como uma rainha também. Porque era assim no início, gente. Então diz aqui, 1 Pedro 3,7. É a graça da vida. Quero dizer, acho que isso se refere à vida em todos os sentidos, não apenas espiritual, mas à vida no lar. Há uma graça que podemos receber para a vida no lar, a vida doméstica, que torna marido e mulher co-herdeiros dessa coisa maravilhosa chamada graça da vida. É como se fosse um reino em que reis governam um reino. Nos velhos tempos, os reis costumavam governar um território. Aqui é um território sobre o qual Deus quer que marido e mulher governem. Chama-se a graça da vida. A vida doméstica deve ser um pouco como o céu na terra. Essa é a maior herança que você pode dar a seus filhos. Lembre-se disso. Eu ansiava por meus próprios filhos para que eles vissem, como eu disse,
Não um pai perfeito, mas um pai honesto. E não um pai e mãe perfeitos, mas humildes e honestos, que se esforçassem ao máximo para fazer de seu lar uma amostra do céu. Não apenas um lugar onde ele recebia comida, roupas e educação. Até mesmo as pessoas ímpias do mundo fazem isso, né? Mas mais do que isso, uma pequena amostra do céu, para que eles pudessem ver algo do Espírito do céu. E isso aumentasse naturalmente à medida que caminhamos mais e mais com o Senhor. Não acontece assim no primeiro dia. Muitas vezes eu me sinto grato por Deus ter feito isso dessa forma. Até que seus filhos tenham 2 ou 3 anos de idade, eles não se lembram muito do que aconteceu em casa. E Deus sabe que nos primeiros anos da vida de casado, vocês precisam ali de um tempo para se adaptar um ao outro. Portanto, Deus lhe dá, para assim dizer, 3, 4 filhos antes dos seus filhos começarem a observar, a entender as coisas. Quando vocês aprendem a viver juntos, a suportar uns aos outros. E se você estiver sendo descuidado com esses 3 ou 4, os primeiros anos da vida conjugal, como a maioria dos casais, bem, esse período pode se estender então por algum tempo, né? E aí é complicado, porque aí os filhos vão começar a ver as brigas e esse tipo de inquietude no lar, né? Mas quando eles são crianças pequenas, mesmo, mesmo pequenas, eles vão observando, observando e absorvendo, absorvendo. Sabe, você às vezes se surpreende com o fato que os seus filhos pequenos dizerem algo, puxa, eu nem sabia que ele tinha notado isso. Algo na natureza ou algo assim. Não é só a natureza que eles estão observando, eles também estão observando e notando seus pais, como é que eles conversam entre si. Eu lembro de um irmão que disse uma vez que sua filha mais velha falando de maneira muito severa e rude com a mais nova. E mais tarde descobriu que ela havia copiado ele, imitando a maneira como ele falava com a esposa. Então eles observam muito, e é por isso que você deve ser muito, muito, muito cuidadoso. E eu digo, se você não tem superado, pelo menos se controle para não explodir com temperamento violento na presença dos seus filhos. Agarre isso, controle isso, para que você consiga se comportar bem com seu marido, com a sua esposa. Então, você vai ter a vitória. Se você não conseguir ter essa vitória, você vai fazer o quê? Você vai desabafar, né? É como se controlar, né? E não ir ao banheiro no lugar público, né? Fazer as suas necessidades no local público. É simples assim. Não diga eu não consigo me controlar. Quero dizer, você não faz isso quando quer ir ao banheiro, em alguns lugares públicos. Você diz, eu não consigo me controlar. Você consegue. É a mesma coisa. Não diga tem que dizer isso agora. Irmão, você pode se controlar. Aguente até que fique sozinho em algum lugar. Assim como Deus nos deu a capacidade de controlar os apelos da natureza do nosso corpo. Da mesma maneira, à medida que crescemos, as crianças pequenas não conseguem, eu sei, mas todos nós conseguimos. E às vezes podemos nos controlar por horas quando não temos um lugar conveniente para ir ao banheiro. Bem, da mesma forma, se você quiser, Deus pode. Deus pode te dar essa capacidade. Ele nos deu a capacidade de controlar a língua, mesmo sem ter a graça de Deus, porque é para o bem dos nossos filhos. Exatamente. E é muito sábio ter isso em mente. A outra coisa que eu quero mostrar desde o início é que Deus, quando fez Eva, Deus disse no versículo 18, assim como antes de fazer um homem, ele diz algo. Disse no versículo 2, capítulo 2, 18. Não é bom que o homem esteja só. Exatamente quando ele disse antes de fazer o homem. Ele disse algo também antes de fazer a mulher. Versículo 2. Perdão, capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudante que lhe seja idônea. Agora é muito importante reconhecer isso. A razão número 1 pela qual Deus criou a mulher não foi para que ela pudesse ter filhos.
Esse foi um dos propósitos, sem dúvida. Porque você leu lá em Gênesis 1, 28, sede fecundos e multiplicai-vos. Mas Bom, eu vou falar disso mais tarde. Mas antes disso, ele falou: eu quero que o homem tenha uma ajudante perfeita perfeitamente adequada a ele. Perfeitamente adequada a ele. Às vezes eu tenho o prazer em conversar com alguns maridos e dizer: você tem a melhor esposa da igreja. Eu posso dizer isso a todos, eu não estou mentindo. E o marido fica entusiasmado. O irmão Zac acha que eu tenho a melhor esposa da igreja. Eu não estou mentindo. O marido fica entusiasmado. Eles sabem que eu vou... O que eles não sabem é que eu posso dizer isso a todo mundo, porque a última parte é o seguinte: a melhor esposa para você, adequada para você. Você acredita nisso? Eu vou olhar em volta e algumas outras esposas dizem: puxa, eu gostaria de ter uma assim. A grama do lado sempre parece mais verde, né? Aí você chega lá e você percebe que, na verdade, o vizinho acha que a sua grama é mais verde. Você não sabe como a mulher é até viver com ela. Então, é porque você vive tanto com sua esposa que vê todos os defeitos e loucuras nela. A melhor esposa para você. Deus criou uma esposa adequada para você. Deus disse isso: eu lhe daria uma ajudante adequada para ele, não adequada para outra pessoa, sabe? Você quebrar duas cascas de ovos, suponho que você quebra uma casca de ovo, uma parte lá, uma parte cá, não vai caber, simplesmente não encaixa. Tem um monte de espaços vazios. Se você pegar a parte de uma e tentar encaixar na outra, não vai funcionar. Portanto, Deus criou algo adequado, perfeito para você. E não a despreze porque Deus a escolheu. Você diz assim: mas bom, mas eu nunca orei sobre o meu casamento. E eu me casei quando eu não era convertido. Sim, sim, Deus sabia que você se converteria. Pense na presciência de Deus, presciência. Eu tenho visto isso em muitos casos. Quando eu vejo irmãos tementes a Deus que eram casados, quando não eram convertidos, suas esposas simplesmente acompanham em seu ministério e suas responsabilidades em uma igreja. Eu já vi isso em tantos lugares que eu acredito na presciência de Deus. Onde Deus vê, sim, eu sei disso, não está se convertendo agora, mas um dia dele se converterá. Então eu vou permitir que ele, mesmo não sendo um crente, ele pode não ser um cristão, mas ele se casa com uma esposa não cristã. Um dia eles se convertem e se tornam marido e mulher cristãs ideais. Eu acredito na presciência de Deus, na seleção de Deus. Eu farei dele um ajudante adequado para mim. E a palavra ajudante, você sabe, Jesus usou essa palavra ajudante para se referir a quem? Isso, ao Espírito Santo. É, mesmo nome que o Espírito Santo que você tem, esposas. E o que o Espírito Santo deve fazer? Ajudar. Qualquer coisa. Ele nos ajuda com todo tipo de situação embaraçosa. E ainda assim você não vê. Pense em uma esposa como essa, que é uma ajudante tão fantástica para os maridos que estão nos holofotes, a esposa ali nos bastidores. Todos que dão glória ao marido às vezes e não percebem que 75% do que ele é se deve à esposa. É uma ajudante de verdade. E ela não quer a glória. Você sabe, como o Espírito Santo. Mas pense nessas esposas que estão aí competindo pelo centro das atenções, tentando dizer que não estão felizes. Um marido é Deus e às vezes fica com ciúme. Imagina o Espírito Santo ficar com ciúme do fato de ter... eu ungi o irmão Zac e ele fica com toda a glória. E as pessoas nem pensam que na verdade é o Espírito Santo, ele não se incomoda. Pense uma esposa assim, ela está feliz. Isso significa que vocês são um só. Então vamos voltar ao início, é maravilhoso. O Senhor diz: sejam frutíferos. Portanto, o companheirismo e a comunhão são o objetivo principal do casamento. Isso é importante. Mas se você não for um companheiro para sua esposa, para o seu marido,
Você falhou no propósito número 1 do casamento. E a outra coisa é ser frutífero. Gênesis 1, 28. Deus quer que tenhamos relacionamento sexual. Quer dizer, como é que acontece antes do pecado vir ao mundo, a propósito? O sexo não é algo que Deus permitiu depois que o pecado veio muito. Não, muito antes disso. Ele esperava que Adão e Eva tivessem um relacionamento sexual, se sim tivessem filhos. Era assim que eles deveriam se multiplicar, mesmo antes do sexo e o pecado vindo ao mundo. Sabemos que Gênesis 1, 28 que o sexo não é pecado. Há muitas coisas que Deus criou e que o diabo usa. O átomo, por exemplo, você pode criar uma bomba atômica para destruir pessoas, ou pode iluminar uma cidade inteira com energia atômica, energia nuclear. É assim Deus criou a música, por exemplo, não para esse tipo de rock demoníaco que a gente vê aí, mas para glorificar Deus na igreja com uma música boa. Sabe, tudo que Deus criou, o diabo foi lá e abusou daquilo. Você pode pensar em várias coisas, muitas coisas. E Deus ordenou o sexo, então não se esqueça disso. Todo marido e esposa devem reconhecer que o sexo foi ordenado por Deus. Nunca se esqueçam disso. É ordenado por Deus. O sexo é ordenado por Deus. Muitos maridos diriam, eu gostaria que minha esposa percebesse isso. Eu digo, eu gostaria que muitos maridos percebessem isso e não cobiçassem outras mulheres. Já perceberam isso? Eu gostaria que minha esposa percebesse, eu diria, irmão, eu gostaria que você entendesse isso e que seus olhos são só para sua esposa, não para outra pessoa. É aí que entra o egoísmo. Egoísmo. Eu quero meus direitos. Ela é uma parceira. E os direitos dela? E é isso, ter filhos para que outra geração possa crescer e demonstrar um pequeno céu em seus lares. Vamos demonstrar o céu em nossos lares. Vamos nos curvar agora diante de Deus. Senhor, ajude-nos a viver da maneira como o Senhor deseja que vivamos, como marido e mulher. Transforme a nossa vida nesse dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém.